Olá, doutores! Meu nome é Daniel Dori e sejam muito bem-vindos ao podcast da OAB Juiz de Fora, Sustentação Oral. E junto comigo, meu grande amigo, professor e advogado Rodrigo Campanassi. E aí, Rodrigo? Olá, meu nome é Rodrigo Campanhati, é um prazer tê-los nas nossas redes sociais e hoje nós damos início a talvez um projeto que seja inovador, não só para a OAB Juiz de Fora, como da Zona da Mata, um projeto sustentável, estável, duradouro, institucional, que é esse podcast, um podcast que, por iniciativa da diretoria da OAB Juiz de Fora, foi possível colocar em prática. Em meu nome pessoal e da comissão que estou presidente, Comissão de Marketing e Empreendedorismo, eu tenho a agradecer ao nosso convidado, presidente Alexandre Atílio. E hoje, doutor Alexandre, eu tenho certeza que a OAB ela marca aqui na região e provavelmente deve levar também para a OAB Minas Gerais uma nova forma de comunicação institucional que é muito importante para a advocacia, para as comissões da OAB. Então, desde já eu queria agradecer e saiba que atrás de grandes guerreiros tem um líder pensador que direciona. E todos os momentos que a comissão ela tomou iniciativa e trouxe propostas, você sempre esteve presente e sempre chancelou aquilo que a gente acreditava que fosse bom para a OAB. Então, desde já, queria anunciar aqui este nosso primeiro episódio, que vai ser Gestão, Desafios e Perspectivas da OAB Juiz de Fora, e estamos contigo, presidente. O que precisar, pode saber que a Comissão de Marketing e Empreendedorismo e esse podcast, Sustentação Oral, que é o primeiro e inovador, estará aqui preparado para lhe sustentar, lhe suportar, lhe apoiar naquilo que for necessário para a advocacia. Muito obrigado, presidente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Rodrigo. Sem sombra de dúvidas, é um projeto inovador, né? A primeira vez que a OAB de Juiz de Fora participa de um podcast, de um projeto desse. Mas o que eu posso dizer, Rodrigo e Daniel, é que esse trabalho ele não parte da diretoria, né? Como bem dito, a comissão está aí à frente, a gente tem uma gestão em que a gente prioriza realmente o trabalho das comissões e, sem sombra de dúvidas, esse é o primeiro trabalho que vai trazer muito fruto aí para nós durante esse período, durante essa gestão. O grande desafio que eu sempre vi como gestão é a gente poder chegar até todos os nossos quase 8.000 advogados e advogadas em Juiz de Fora. Então, a gente tem as nossas redes sociais, tem o jornal escrito, tem o próprio site da OAB de Juiz de Fora, mas a gente não consegue atingir todo o nosso público, né? E a prova disso é que, às vezes, a gente encontra com um advogado ou uma advogada que não sabe de todos os benefícios que a OAB de Juiz de Fora, a seccional mineira e a Caixa de Assistência do Advogado oferecem para o advogado. Então, a gente viu, né, nesse trabalho, nesse projeto da Comissão de Marketing e Empreendedorismo, mais uma possibilidade de tentarmos atingir o nosso público-alvo, né, que é a advocacia e a sociedade em si. Muito bom, presidente. Hoje também com a gente aqui está o diretor tesoureiro da OAB, Lucas Sampaio, que vem ajudar a gente a explicar como funciona a OAB, quais são os desafios e o que essa gestão já conquistou até hoje. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Daniel. É um prazer imenso estar aqui com vocês e compartilhar a mesa com o presidente Alexandre, para a gente ter a oportunidade mesmo de esclarecer para a advocacia. Como bem disse o Alexandre, a nossa grande luta é comunicar com a advocacia. A gente tem 8.000 advogados inscritos na subseção de Juiz de Fora, dos mais variados níveis sociais, dos mais variados níveis etários. Então, a gente tem uma profunda dificuldade de chegar ao advogado, mesmo a gente tendo redes sociais, site e outros meios de comunicação. Então, a gente vê nessa oportunidade do podcast uma grande oportunidade mesmo de trazer para o advogado mais uma forma de conhecer o trabalho da ordem, mais uma forma de estar inserida na ordem, porque a gente acha que é muito importante para os advogados participarem do dia a dia da OAB como uma forma de se inserir na profissão. Muito bem. A gente já apresentamos todos, né? Nós já apresentamos todos. Antes da gente começar, eu queria apresentar o currículo do nosso presidente,
que é graduado em Direito pelo Instituto Viana Júnior, pós-graduado em Direito Público pela Associação Nacional dos Magistrados do Estado, treinamento avançado expert em execução pela AVA Brasil Educação, fundou em 2006 o seu escritório, já foi presidente da Comissão de Exame da Ordem, secretário-geral da Ordem dos Advogados, vice-presidente e agora nosso atual presidente do triênio 2022-2024. A gente queria saber, assim, agora você é um advogado já proeminente na cidade, com muita história para contar, como é que foi esse início? O que te levou a se tornar um advogado? Daniel, primeiro, muito obrigado pelo advogado proeminente, mas eu acho que, né, o nosso caminho como advogado ainda está no início, se assim eu posso dizer. Eu comecei a trabalhar no Fórum em 1990, né, meu pai era escrivão da Primeira Vara Civil, e lá eu comecei a trabalhar, atendendo balcão lá, e dentro do Fórum eu fiquei até 2006. Né? Comecei lá com o meu pai, depois eu fui terceirizado, depois eu fui contratado pelo tribunal a título precário. Em 2006, eu tive uma surpresa, né? E inicialmente uma decepção, porque eu fui demitido pela lei do nepotismo. Minas Gerais e o Espírito Santo foram os únicos 2 estados do país que incluíram um filho de escrivão na lei do nepotismo, né? Até porque inicialmente a gente entendia que atingiria a magistratura e o Ministério Público. Né? O escrivão não tinha poder nem para admitir, nem para demitir. Mas escutei muito naquele momento, né, que há males que vem para bem. E ali eu comecei a advogar. Né? Meu pai até, eu falo, né, que sou um sortudo, né? Tenho um pai e mãe que tiveram condições de, nesse momento, tentar me suportar financeiramente para poder estudar para concurso, mas eu comecei a advogar e me encontrei, se assim eu posso dizer. A advocacia iniciou meio nesse supetão, mas esse atendimento ao público, né, esses desafios que a gente enfrenta, realmente me fizeram ver que era aquilo que eu precisava ter na vida para mudar mesmo a direção. Né? Eu era funcionário público, adorava o que eu fazia, imaginava em ficar ali, aposentar ali, mas quando eu comecei a advogar, eu me descobri. E naquela época, Daniel, o exame de ordem da OAB ele não era unificado, ele era a nível estadual. E a gente recebia R$80, se não me falha a memória, para poder tomar conta de prova. Uhum. E ali eu comecei a conhecer a estrutura OAB. Né? Eu me inscrevi para poder tomar conta de prova, pelos R$80 ou R$60, que eu não me lembro na época, mas comecei através do exame de ordem a conhecer a turma OAB, a conhecer o grupo OAB, a conhecer sobre a nossa instituição. Na gestão em 2010, que tínhamos como presidente o Wagner Parrot, eu fui convidado para ser o coordenador do exame de ordem. E ali eu tive a oportunidade de tentar trazer um pouquinho da experiência de como fiscal de prova para uma comissão. O que eu pude perceber quando eu tomava conta de prova? Que muitos dos candidatos eles tinham conhecimento, competência para poder fazer a prova, para ser aprovado e ali seguir na profissão de advocacia, mas o nervosismo tomava conta de muitos na hora da prova e muitos não passavam. Então, dentro da comissão de exame de ordem, a gente começou a ver a possibilidade de começar a fazer eventos com parceria, na época, se não me falha a memória, com o SES, com o setor de psicologia, para poder, dentro da comissão, a gente trazer os estudantes para poder tentar prepará-los emocionalmente para o exame de ordem. E fiquei essa gestão como coordenador do exame de ordem e na gestão seguinte, quando o Denilson Closato veio presidente, eu tive a oportunidade de vir na diretoria como secretário-geral com ele. E isso foi natural, porque dentro da OAB, né, como eu disse, a gente começa a conhecer um grupo, a gente começa a ter um ideal de voz ativa. Né? A gente, como advogado, sabe dos desafios, sabemos das dificuldades, muitas vezes, perante, né, ao judiciário, mas a gente começa a ter uma voz ativa, a gente começa a ter um grupo. Eu acho que hoje, na nossa gestão, a gente tentou
né, da melhor forma possível, e aí eu fico bem tranquilo, porque a gente tem os acertos, os erros, mas a nossa intenção é sempre as melhores possíveis. E a gente tentou abrir a OAB de uma forma que os advogados e as advogadas vieram e puderam participar, né? As comissões, hoje, dentro da nossa gestão, a gente tem mais de 50 comissões, e todas as comissões que são ativas, elas têm o apoio da diretoria. Eu falo que dentro do nosso grupo OAB hoje, e aí é uma opinião minha, é o melhor network que a gente tem dentro da classe. Porque a gente começa a conhecer os colegas, a gente começa a ver os desafios e as dificuldades de áreas que nós não atuamos, né? A gente não tem como é que eu posso dizer, abraçar o mundo dentro do direito. Então, a gente começa a trocar essa experiência, e eu acho que essa é a ideia que nós, né, a atual diretoria, tem para podermos tentar fazer a nossa classe voltar a ser forte, a nossa classe voltar a ser respeitada. Porque se a gente tem condições de trabalhar junto, a gente é muito mais forte do que sozinho. Então, dentro do Grupo OAB, nós somos a voz da advocacia, né? Nós somos os representantes da nossa classe, e a gente está aí para poder observar, escutar e tentar botar em prática para melhorar. Com certeza. Eu, particularmente, ao longo desses anos de advocacia, eu presenciei e vi a sua ascensão, né, como advogado e como diretor da própria OAB. Doutor Alexandre, eu queria saber o seguinte: hoje, enquanto presidente, quais são, de fato, os desafios que você enfrentou e o que você enfrenta todos os dias? Rodrigo, advogar não é fácil, né? Sobral Pinto já dizia que a advocacia não é profissão de covardes. Então, eu falo que a morosidade da justiça, eu acho que é um grande calo que nós temos. Nós, como advogados, né, muitas vezes não temos condições de dar a devida celeridade no processo por conta, realmente, do número de demandas que o judiciário tem. E aí eu falo que não é uma culpa exclusiva, né? A gente aqui em Juiz de Fora, a nível de primeiro grau, eu não acho que é uma culpa exclusiva do judiciário aqui em Juiz de Fora, mas é uma responsabilidade que eu acho que vem de cima, né? Então, na minha época de fórum, para vocês terem uma ideia, numa secretaria éramos 17 funcionários. E hoje, se você chegar lá, são 5, 6, né? Então, o número de demandas cresceu assustadoramente, o número de funcionários, né? E eu falo aqui de novo a nível de Juiz de Fora, que é onde a gente tem propriedade para falar, diminuiu. Então, quando um processo demora 4, 5, 6 anos para ele ser julgado, isso reflete lá na sociedade e indiretamente a nós, advogados, né? Porque nós somos cobrados pelos nossos clientes. É difícil, às vezes, de falar, olha, seu processo está num trâmite normal, quando você já tem 2, 3 anos de andamento. Então, a morosidade do judiciário, eu acho que é um grande desafio, é uma situação em que nós temos que pensar conjuntamente. Eu acho que todo mundo, né? Como eu falei, eu sou um advogado que atuo mais na justiça comum, mas a justiça do trabalho, a justiça federal, o que eu vejo hoje e escuto dos colegas é que também tem essa morosidade. Então, o grande desafio, eu acho que é esse. Porque se o processo andar e a gente der o retorno ao nosso cliente, o cliente fica satisfeito e a gente, né, tem, entre aspas, a missão cumprida. Eu costumo dizer hoje, e aí por experiência prática minha também dentro do escritório, hoje a gente não tem mais clientes, a gente tem causas. Porque, às vezes, você é contratado, o cliente gosta de você, confia no seu trabalho, mas o processo começa a demorar 2, 3, 4 anos, aí ele tem uma outra demanda, e aí ele acha assim, poxa, com esse advogado aqui está demorando, né? E tem aquela promessa lá de colegas que falam que consegue fazer rápido. Então, a gente não tem cliente, a gente tem causas. E a gente tem que abraçar essas nossas causas como se fossem únicas. E, então, é um desafio também podermos trazer para os nossos clientes o que a gente sofre na pele. A jovem advocacia hoje, eu falo, em Juiz de Fora a gente tem um número... mais de 50% hoje da advocacia em Juiz de Fora tem menos de 15 anos de profissão.
Né? A OAB tem 90 anos, então a gente tem mais de 50% dos advogados hoje com menos de 15 anos de profissão. E esse jovem advogado, se eu posso assim dizer, né, que é o jovem de inscrito na ordem, não é o jovem de idade, ele também sofre com isso. Por quê? A gente ainda está um pouco calejado, né? A gente explica, mas imagina o jovem advogado naquele anseio, né, de fechar um contrato de prestação de serviço, de tentar dar uma atenção ao cliente, enfrentar, né, não só essa morosidade, mas muitas vezes o abuso da autoridade. E aí eu vou entrar no gancho aqui, né, e falar que a gente tem em Juiz de Fora uma comissão de defesa de prerrogativa dos advogados. Essa nossa comissão foi pioneira no Estado de Minas Gerais. Nós levamos a comissão nossa de prerrogativa a um nível tão profissional que saiu de Juiz de Fora, foi para um nível estadual e hoje o modelo de prerrogativas no Estado, que saiu de Juiz de Fora, já é copiado em outras seccionais. E quando eu falo de prerrogativas, é um assunto delicado, né? Porque muitos acham que as nossas prerrogativas são privilégios, mas não são. Nossas prerrogativas elas estão lá esculpidas numa lei federal e é o que garante a voz da sociedade ao advogado. A gente não pode falar assim, baixar a bola mesmo para as autoridades. A gente tem que tratar, a gente tem que tratar em pé de igualdade, né? Nos livros a gente lê, a gente aprende na faculdade que não existe hierarquia entre magistratura, Ministério Público e advocacia. Mas na prática a gente sabe que não é bem assim, né? Eu dou um exemplo mínimo. O advogado não tem um estacionamento no fórum. O advogado hoje, em Juiz de Fora, passa por um detector de metal onde ninguém mais passa. Então, a gente tem, como instituição, lutar pelos nossos direitos. E prerrogativas não são, repito, não são privilégios. São legislação que garante ao advogado ter uma voz ativa para representar a sociedade. Não, e são direitos necessários para exercer a nossa função. Exatamente. Se a gente deixar que as outras pessoas ultrapassem nossos limites, a gente vai poder exercer com plenitude o que a gente tem que fazer para defender nossos clientes, né? E Daniel, eu te falo, vou um pouquinho além também. O nosso modelo, né, de prerrogativa, ele vem se destacando tanto porque as últimas conquistas, né, a nível de prerrogativas, eles saem de Minas Gerais, né? Eu falo, a lei de abuso de autoridade, poxa, a advocacia bateu o pé e representou isso lá em cima. Então, a gente não pode mesmo, vou repetir aqui, baixar a bola, porque nós somos essenciais à administração da justiça. Com certeza. Sim, com certeza. Alexandre, doutor Alexandre, eu queria saber o seguinte, hoje, nessas mais variadas comissões da OAB, o que vocês teriam de destaque, de atuação das comissões? Rodrigo, talvez eu possa ser injusto aqui de falar de uma ou outra pontualmente, tá? Porque, como eu falei, muitas vezes nós, né, a diretoria da OAB, para quem não sabe, ela é composta, né, por 5 diretores eleitos. A gente tem mais, né, 2 diretores. Hoje aqui em Juiz de Fora temos mais uma diretora institucional que ajuda a gente na diretoria. Temos os conselheiros subseccionais, né, que também são eleitos. Então, a nossa composição hoje administrativa, né, que fica muitas vezes naquelas funções ali de conselho, de manutenção das nossas salas, e aí depois, se a gente tiver oportunidade, a gente vai falar também o que a OAB de Juiz de Fora oferece a nível de estrutura, mas as nossas comissões, eu costumo dizer que são realmente a engrenagem que faz a OAB funcionar. Né? A gente tem a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, e aí na Rua Marechal Deodoro, no edifício Palma, no 4º andar, a gente tem um auditório lá que semanalmente temos palestras, temos audiências na prática, e aí aqui eu venho agradecer o trabalho do Luiz Eduardo Barra, que é o nosso presidente da ESA. Eu costumo dizer que é o incansável Barra, né? Porque você conhece muito bem, você também faz parte da ESA lá. É uma ESA atuante, é uma ESA que agrega, é uma ESA que traz conhecimento para a advocacia. 99% dos nossos eventos são gratuitos. Então,
a nossa qualificação, nosso estudo, ele é ininterrupto, né? A gente acha que estuda muito na faculdade, mas quando a gente começa a trabalhar no dia a dia, que a gente vê a necessidade de estudar e de se atualizar constantemente. Então, a gente tem a comissão da UAB Jovem, né? Como eu falei, que é uma preocupação e muito bem presidida também pelo Dr. Wilker. A comissão da UAB Jovem cresceu nessa gestão. Hoje a gente tem mais de 150 membros na comissão atuando, fazendo os eventos, né? A gente tem um projeto de criar um núcleo de apoio à jovem advocacia, e a ideia desse núcleo, né? A gente está esperando, a gente vai inaugurar, se não der para inaugurar nesse primeiro semestre, né? A gente está tentando, a gente adquiriu umas salas novas lá no edifício Grand Tower, que é do lado da onde vai ser o novo fórum, que é do lado da onde é a Justiça Federal hoje, do lado da Prefeitura, do lado de onde vem o Ministério Público e a Defensoria Pública. Dizem que ali em Juiz de Fora, naquela região, né, vai se tornar a praça não posso falar dos 3 poderes, porque me parece que a Câmara vai continuar no fórum, ali no centro. Mas a gente, com essa preocupação, né, de ter um ponto fixo ali, a gente adquiriu essas salas lá, e ali a gente tem um projeto de criar o núcleo de apoio à jovem advocacia. Naquela região vai virar quase como um centro administrativo de fora, né? Exatamente. Então, a OAB, né, atenta a isso, já conseguiu o espacinho lá para que o advogado tenha uma condição ideal de prestar aquele serviço ali do dia a dia, do corriqueiro, perto, né, de onde tem. Tem uma infraestrutura perto com... Exatamente. Teria, ali né? não tem nada, né? Então, mas o que teria exatamente nessa infraestrutura lá? Ali a gente vai ter, né, da mesma forma que a gente tem um núcleo de apoio ao advogado de Juiz de Fora da Zona da Mata, na Rua Marechal também, e no Clube Juiz de Fora, aí eu já estou me antecipando e falando um pouquinho da nossa estrutura, ali a gente pensa em ter realmente aquelas baias, né, para o advogado estar ali com o computador, com a impressora, com a internet, uma sala de atendimento, um lugar para se tomar um café, e a gente tem também esse espaço lá já projetado para que funcione esse núcleo de apoio à jovem advocacia. Então, a gente teria a parte de secretaria nossa, né, com protocolo, com tudo, uma estrutura para que o advogado possa trabalhar ali, e esse núcleo da jovem advocacia. E só concluindo com as comissões, Rodrigo, e aí, como eu falei, para não ser injusto, dessas 50 comissões, cara, a gente tem a comissão do consumidor, a gente tem a comissão da mulher advogada, que em Juiz de Fora foi pioneira num trabalho com as vítimas de violência doméstica. Essa comissão da mulher advogada, ela tem sido pioneira num trabalho não só com as vítimas da violência doméstica, mas com o agressor também. Porque não adianta a gente tratar a vítima e o agressor está ali para poder fazer de novo. Então, é um trabalho que eu falo brilhante. A gente tem a Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Processo Civil, Comissão de Direito Previdenciário, enfim, são 50 comissões dos mais variados temas. Temos Comissão de Direito da Moda, né, o Marketing, Empreendedorismo. Temos algumas comissões novas e a gente, como gestão, né, a gente não quer inviabilizar nada. Então, o que vem de criação de comissão com os projetos que são pertinentes, a gente está autorizando, a gente está criando comissão. Por quê? O trabalho das comissões não são só também para a OAB e para a nossa classe. O trabalho das comissões, de forma social, é muito importante. Então, a Comissão do Consumidor, para vocês terem uma ideia, faz um trabalho de consumidor itinerante, e aí junto o consumidor, com o previdenciário, com a de mediação, com a da mulher, e faz o trabalho nos bairros. Então, a gente tem um trabalho social também. Então, Alexandre, pegando o seu gancho, a ideia exatamente desse programa é justamente dar visibilidade ao trabalho dessas comissões, que elas são advogados que fazem voluntariamente um atendimento, uma orientação, uma orientação para o público em geral, projetos que ajudam e impactam realmente no dia a dia de cada pessoa. E muitas vezes a sociedade não sabe desse trabalho. Ou se sabe, sabe muito pouco, só aquele nicho específico onde a própria comissão atua. Então, o objetivo principal desse podcast realmente é dar visibilidade para esse trabalho tão importante que é feito pelas comissões e, quem sabe, com essa visibilidade, incentivar outros advogados a participarem, ou que os próprios advogados que já fazerem mais serviços e a sociedade em si ver quão importante a OAB é, não só para os advogados, mas para uma sociedade em geral, né?
Eu vou aproveitar, Daniel, né, nesse gancho que você está falando, e fazer o convite mesmo, né, para os advogados, para as advogadas que tenham interesse em participar da OAB, que venham, né? Não temos dificuldade, não tem aquele limite de participar de uma comissão só ou duas, até porque, às vezes, o jovem advogado e advogada ainda não está muito bem definido, né, qual a área a seguir. Então, dentro das comissões, às vezes, você vai ter condições de ver que tem um pouquinho mais de aptidão aqui ou ali, né? Então, além do network, como eu falei, somos hoje, dentro das comissões, me parece que quase 1.600 colegas colaboradores. Então, eu deixo o convite aqui para que venham participar, para que venham dar ideia para nós, que venham se juntar a nós para podermos aumentar o nosso leque de visão, nosso leque de aprendizado, nosso leque de troca de experiências, para podermos tentar sempre alinhar. E uma coisa importante que você falou também, e aí eu gostaria de destacar, somos todos voluntários, né? A gente não recebe para ser diretor, não recebe para ser conselheiro, não recebe para estar nas comissões. E, às vezes, eu falo, né, quando me perguntam, poxa, por que você participa da OAB? A gente vive do nosso escritório, né? Então, assim, toma um tempo, é claro, mas a gente participando da OAB é uma forma de termos uma voz ativa, de lutarmos pelo nosso ideal, porque melhorando para a classe, consequentemente, melhora para todos nós que vivemos da advocacia. Com certeza. Com certeza. Particularmente, enquanto estou presidente da Comissão de Marketing e Empreendedorismo, eu queria falar para todas as comissões que a proposta dessa comissão específica é atuar em prol dos serviços que são prestados pelos mais diferentes ramos ali, né, da OAB, e, especialmente, esse podcast é idealizado para isso, para dar a visibilidade às comissões, aos serviços relevantes da OAB para a sociedade. Nós temos também, presidente, já antecipando uma surpresa que a gente tem ideia de expandir, inclusive, a atuação da Comissão de Marketing e Empreendedorismo, levar, além de palestras, além de informação para os advogados. A gente tem ideia também de fazer um projeto junto com a ESA, de tentar trazer ali o marketing de conteúdo com publicações, de repente criar uma revista, né, para publicação científica, ou de repente tentar publicar coletâneas, livros da advocacia de Juiz de Fora, com a nossa experiência, levando, porque tem muito advogado aqui, muito advogado extremamente competente, que pode justamente trazer essa informação jurídica e que pode dar ali a visibilidade para a OAB, porque eu acho que é interessante, para o próprio advogado, para as comissões. Então, já antecipando, será o próximo projeto que a gente espera que seja aprovado pela diretoria. E eu queria passar a palavra para você, Daniel, para que a gente saiba um pouco mais do próximo entrevistado. Ele está aqui do lado enquanto a gente fala, mas ele é muito importante. Esse que está ao nosso lado já foi apresentado, é o Lucas Sampaio. Ele é diretor-tesoureiro da OAB Juiz de Fora, já foi presidente da Comissão dos Estudantes, já foi presidente da Comissão dos Estagiários, presidente da Comissão OAB Jovem, já foi diretor institucional e atualmente é o diretor-tesoureiro. Ele é advogado, formado pela Universidade Federal. Conta pra gente, Lucas, como é que você começou na advocacia? Então, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, Daniel, eu, na verdade, nem era muito, nunca foi minha vontade ser advogado na época que eu estava no ensino médio, e eu cursei direito, até por insistência de familiares e tudo, eu sempre gostei de história. E quando eu estava no final do curso, justamente na minha prova da OAB, a gente teve um problema de gabarito na segunda fase, que acabou gerando a anulação de uma série de provas, entre elas a minha. E eu me lembro muito bem de, no dia que saiu o resultado, o presidente da Comissão de Exame de Ordem Nacional tinha dito, olha, a gente não muda gabarito, o gabarito é aquele ali, não tem conversa. E aí a gente, na época, né, arcaico ainda, mas era Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Mas a gente conseguiu se juntar em grupos, mostrar, argumentar, buscar conselheiros federais, sensibilizá-los,
argumentar e mostrar juridicamente que a gente estava certo. Até a gente conseguiu, na época, uma manifestação do Fred Didier, que na época era um conselheiro federal, ocupava um assento no Conselho Federal, e a gente conseguia. Aí eu lembro direitinho, uns 15 dias depois, uma entrevista novamente do presidente da Comissão de Exame de Ordem, dizendo que, não, dessa vez a gente vai mudar o gabarito. Então, assim, foi a primeira grande experiência que eu tive na minha vida da importância de lutar pelo direito, da importância de ser proativo e de ter voz ativa para a sociedade, em nome da sociedade, em nome dos direitos da cidadania. Então, assim, ali eu realmente já vinha fazendo estágio, tudo, tomando gosto pela advocacia, mas ali eu decidi que era realmente o caminho que eu queria seguir na minha vida profissional. Foi bem assim. Eu queria, inclusive, falar para você, Lucas, que ao longo desses vários anos, e eu e o doutor Alexandre, mais ou menos da mesma época, né, que a gente advoga, eu aprendi algumas coisas. Também fui servidor do fórum, também tive uma trajetória bem semelhante à dele. E eu descobri que advogar é muito difícil. A advocacia é complicada, de fato, ela não é para os fracos. E quando, na época, eu faço tribunal do júri, quando, na época, eu me encantei pela advocacia, eu ouvi uma passagem, inclusive é de um livro, uma passagem histórica, você gosta de história, e depois ela até passa naquele filme 300, que eu acho que essa metáfora é uma metáfora muito interessante, que simboliza muito, ali são guerreiros, mas simboliza muito o que é o advogado, porque o advogado é um guerreiro, mas que a sua adaga, a sua lança, o seu escudo é a caneta, é a fala, é a palavra. E essa passagem marcou muito a minha vida, que e tem muito a ver com o que você falou. Em determinado momento, né, aqueles guerreiros estavam ali encurralados e o outro exército era extremamente maior, mais potente, e ele vira, doutor Alexandre, um dos soldados vira para o rei e fala: Senhor, se todos os guerreiros, né, todos os arqueiros do nosso inimigo levantarem os seus arcos e arremessarem uma única flecha, serão tantas, que a luz do sol não passará. E o rei, na sabedoria ali, ele vira e diz: pois então que lutemos sob as trevas. E advogar é isso, é saber enfrentar quando tudo é contrário. Você ganhar ou perder é da nossa profissão, mas você tem que ter a combatividade. E a sua narrativa mostra muito isso, né? Quando tudo era contrário, nós não mudamos, e na sua primeira experiência já foi no sentido de que, olha, advogar dá, né? Se formou lutando, né? Se formou lutando. Exatamente. Eu, inclusive, até para passar a palavra para você, eu tive uma experiência semelhante. Eu fui presidente de diretório acadêmico e tal, e eu lembro que, na época, nós tivemos que enfrentar algumas questões ali, porque estavam exigindo carteirinha da OAB. Você deve lembrar disso, até para estudante, né, a pessoa que não tinha formado como estagiário. E aí eu lembro que, naquela época, a gente teve que entrar com mandado de segurança. E todas as pessoas falavam que era impossível. E foi feito ali por um grupo de estudantes, o advogado orientando e tal, e a gente fez o mandado de segurança e a gente ganhou. Então, foi aquela experiência que eu particularmente vi que o advogado é aquela pessoa que mostra combatividade, e você mostrou já antes de pegar a sua carteira da OAB. Então, verdade. Eu queria fazer o elogio, é um advogado que eu conheço há muito tempo, né, e aqui na diretoria da OAB, e eu queria que vocês contassem agora, especificamente, o que te levou a fazer parte da OAB, dessa diretoria, e quais são as perspectivas?
Então, Rodrigo, o que acontece? Eu entrei na OAB antes mesmo de me formar também, quando, acho que do sétimo para o oitavo período, não me recordo exatamente a data, eu já tinha um contato com o então presidente na época, o Dr. Wagner Parrot, e aí ele me fez o convite para iniciar aqui os trabalhos da Comissão de Estudantes. Então, eu fui o primeiro presidente da Comissão de Estudantes aqui em Juiz de Fora, que é uma comissão hoje que também tem uma atuação muito relevante, que faz o link entre o estudante no curso de Direito e a advocacia. Depois eu tive a oportunidade de ir para a OAB Jovem. Na verdade, nesse meio de caminho, eu fui presidente da Comissão de Estudantes, que lá no estado eles chamam de estagiário, né, em nível estadual. Depois voltei para assumir a OAB Jovem aqui. Então, eu tive a oportunidade de estar inserido exatamente na OAB, naquelas comissões que são mais importantes para o advogado e para a inserção mesmo do profissional no seu caminho, na sua opção de qual área de atuação ele vai ter, qual expertise ele quer seguir. Então, e aí isso foi me criando uma grande paixão e um grande carinho pelo trabalho da OAB, porque a gente vai vendo como a gente realmente pode oferecer na OAB oportunidades para o profissional se inserir. Complementando o que o Alexandre disse, eu acho que a gente hoje, a grande luta institucional da advocacia é exatamente isso. A nossa sociedade hoje está em guerra, está numa guerra contra o câncer da morosidade no judiciário. E eu acho que o advogado é a melhor quimioterapia para tratar esse câncer. Então, a gente consegue construir, por meio da OAB, os links necessários para que a gente atue de forma coletiva, para que a gente tenha os nossos instrumentos de trabalho, que são as prerrogativas, respeitados e valorizados. Então, estar inserido nessa estrutura e nesse corpo de amigos que a gente, na verdade, acaba virando, é realmente uma experiência fora do padrão. Então, assim, a gente vai realmente se apaixonando pelo compromisso que a gente assume com a OAB. E o compromisso que a gente assume com a advocacia de garantir que a nossa classe seja ouvida, seja representada e seja respeitada. Porque uma voz sozinha ecoa no vazio, né? Verdade. Se unido já é difícil, a gente conseguir mudar uma coisa ou outra aqui. E, assim, uma luta que pode parecer que é uma luta para a gente, mas, na verdade, a melhoria do sistema judiciário melhora a nossa profissão, melhora o nosso dia a dia, mas, principalmente, melhora a vida de todo mundo, porque, muitas vezes, a demora impede a própria justiça em si. Porque um processo que demora 10 anos para você chegar no resultado, quantas coisas não aconteceram nesses 10 anos? Então, às vezes, quando chega uma sentença favorável ou desfavorável, às vezes a pessoa nem está mais viva. Ô Daniel, e é importante, cara, nós, né, como instituição, ter sempre um diálogo aberto também com o judiciário, né? Não é porque a gente está aqui falando da morosidade do judiciário que a gente está criticando em si, né? Atribuir culpa necessariamente. Exatamente. Então, assim, esse diálogo que a gente tem com o próprio judiciário, eu acho que é importante porque a gente consegue levar um pouco, né, do que a gente vivencia e troca a experiência também com o que eles lá vivenciam. Então, é importante termos esse bom diálogo. É claro, né, que muitas vezes o diálogo não resolve e a gente tem que tentar partir para as outras medidas, né? Mas é importante a gente ter esse diálogo, sim, porque nós, como porta-voz da sociedade, defendemos o interesse da sociedade. E o judiciário, né, como função pública, também atende a sociedade. Então, é importante a gente ter essa interação para poder tentar melhorar sempre. E aí, para complementar até isso que eu estava falando, a atual gestão da OAB Jovem tem um lema muito interessante que eu acho que serve muito para representar o que a OAB significa para todos nós. O presidente Wilker usa até essa frase com frequência. Lembre-se que você não está sozinho. Então, é relevante demais a gente saber que a gente pode contar com colegas e, acima de tudo, com uma estrutura voltada à defesa da nossa classe. Sim, concordo contigo, concordo com esse lema, concordo com o que foi dito. Lucas, com relação à Ordem dos Advogados, o que é proporcionado hoje
ao advogado da cidade de Juiz de Fora? O que o advogado ele tem fora esse suporte da prerrogativa, a atuação das comissões? Você conseguiria explicar para a gente o que tem de mais importante? Então, Rodrigo, com muito orgulho a gente consegue dizer que o Juiz de Fora hoje tem a estrutura que, às vezes, seccionais, né, a OAB diz, alguns estados não têm. A gente tem, além de 13 salas abertas aos advogados, a gente tem a VAN, que é um serviço que proporciona aos advogados transporte entre as unidades jurisdicionais, transporte gratuito. A gente tem também uma estrutura com, salvo engano, 41 funcionários, aprendizes, estagiários, que está à disposição da advocacia também para suporte administrativo, no que for necessário. A gente tem a ESA, e eu falo isso, na verdade, o grande desafio aí do ponto de vista corporativo que a gente tem é proporcionar ao advogado, nas suas mais, né, a gente lida com um grupo heterogêneo, né? Nós temos advogados cíveis, advogados trabalhistas, advogados criminalistas, advogado sênior, o jovem, proporcionar a ele as melhores formas de inserção no mercado. Então, a gente tem aí como projeto o Núcleo da Jovem Advocacia, que é permitir ao advogado qual que é a melhor forma dele se inserir, dele se adequar a uma determinada área de atuação, que às vezes para o jovem ainda é uma dúvida muito grande. Mas mais do que isso, como ele estrutura o escritório, como ele atende melhor o seu cliente, como ele mantém com o cliente uma melhor relação, como ele cobra honorários. Uma das grandes dificuldades no início de carreira é como eu me porto para cobrar honorários. Eu acho que até hoje. De carreira também. É difícil, isso é uma coisa difícil. Na outra São ponta, muitos por fatores exemplo, a ser levados o em advogado conta, né? sênior, a grande dificuldade, eu sou um pouco analfabeto digital, né? Mas assim, para o advogado que já está há 25, 30 anos de carreira, se inserir num mundo de processo eletrônico, em que a gente até, aí sim é uma crítica, né? Assim, a incapacidade dos órgãos da administração pública de definirem uma unidade de qual é o processo eletrônico a ser adotado. Não, e toda hora muda uma coisa, muda um outro programa que você tem que baixar. PJE, PROC, Não, tem o PJ Office, agora aquele Xodó, aí fala para você usar um, depois fala para você usar o outro. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que tem muitos desafios. Então, tudo que a OAB tenta fazer é proporcionar uma estrutura para esses advogados se inserirem da melhor forma possível, tornarem os efeitos dessa mudança no seu exercício profissional o mais suave possível. Então, a gente tem aí, com orgulho, nessa gestão, a gente conseguiu ampliar o número de eventos em mais de 80%. Ao longo desses 2 anos e 5 meses, a gente fez 153 eventos pelas comissões, pela ESA, pela própria diretoria. E, além disso, a gente tem toda uma estrutura, e com orgulho a gente fala também, essa é a gestão que mais investiu em esporte e lazer para o advogado. Você teve a oportunidade de estar lá em São João Nepomuceno recentemente, mas a gente reforça que a OAB está de portas abertas para o advogado. Então, a gente tem treinos de modalidades coletivas, a gente tem... e isso é aberto para toda a advocacia, é muito importante a gente reforçar isso. É aberto para que todo advogado que deseja, que tem interesse, que participe. A gente tem uma estrutura muito grande de apoio, essa em parceria com a Caixa de Assistência, para a saúde do advogado, seja pelos projetos de saúde mental, seja pelas campanhas de vacinação. Essa gestão até hoje, a gente distribuiu 2.500 doses de vacina nas variadas campanhas de vacinação, em parceria com a Caixa de Assistência. Então, existe em Juiz de Fora uma estrutura que é de fato invejável. Até lembrando agora do PJE, do processo eletrônico, Juiz de Fora acho que a única subseção, pelo menos da região, que tem disponível para o advogado um suporte de processo judicial eletrônico. O advogado pode, inclusive, levar o computador dele ao AB e todo o suporte necessário é dado ali ao advogado. Então, assim, é uma estrutura realmente que nos orgulha muito. Não querendo levar o computador lá, há a possibilidade do suporte agendar, remoto também. Exatamente. Né? E dentro dessa estrutura, Lucas, que você falou, eu gosto de destacar os escritórios compartilhados, né? Porque a gente tem
escritórios compartilhados na sede, na Avenida dos Andradas, temos escritório compartilhado no edifício Palma, na Marechal, e temos escritório compartilhado no edifício Clube Juiz de Fora, ali na Alves de Rio Branco. Esses escritórios são equipados, né, com computador, com a internet. Então, o advogado que não tem o seu escritório, ele pode atender nas estruturas do OAB, de graça. Fora as salas de reunião e as salas do fórum. Todos os fóruns têm uma sala, mas os escritórios compartilhados é uma estrutura para o advogado poder atender. Então, isso passa muito pela percepção da gente de enxergar que a profissão mudou. Né? Hoje é muito mais comum um advogado que não mantém aquela estrutura grande de escritório, que não tem principalmente quem está começando. Exatamente. Então, uma coisa que a gente pode perceber é que, ouvindo tudo que vocês estão falando, muitos advogados têm diversos tipos de problemas, pequenos ou grandes, e acabam procurando soluções em vários outros lugares aleatórios. E se você parar para ver, a OAB centraliza e oferece quase todas as soluções necessárias, principalmente para quem está começando. Como um escritório compartilhado, às vezes alguém procura um cowork, sendo que já tem um lugar lá. Exatamente. Pagam alguém para te dar uma assistência sobre o PJE e tem assistência lá. A dica que eu posso dar é que sigam as redes sociais, tanto da OAB de Juiz de Fora, quanto da Seccional Mineira e da Caixa de Assistência do Advogado. Porque a Caixa de Assistência do Advogado é o braço assistencial mesmo da advocacia. A Caixa de Assistência do Advogado, e aí eu falo aqui de público também, hoje é presidida pelo Gustavo Chalfun, ela é brilhante. Eu nunca vi, nesses quase 12 anos em que eu participo da OAB dentro de uma diretoria, tantos trabalhos em prol da advocacia. Para vocês terem uma ideia, o Lucas começou a falar, a gente tem um aplicativo que é o Connect Einstein. A OAB de Minas Gerais tem telemedicina gratuita num hospital referência no Brasil, lá em São Paulo. Eu não sei nem se a OAB de São Paulo tem isso. Não tem. E a OAB tem personal por aplicativo, nutricionista por aplicativo, psicólogo. Então, assim, tem o auxílio maternidade. Nessa gestão também, né, a Caixa instituiu o auxílio paternidade. Então, a Caixa vem fazendo um trabalho, e aí eu repito, né, muitas vezes agrada, muitas vezes desagrada, mas eu tenho certeza que a intenção é sempre a melhor. Mas a Caixa vem fazendo um trabalho diferenciado de auxílio assistencial à advocacia. A pandemia chegou, sim. A gente, em período eleitoral, a gente visita os escritórios, e a eleição passada a gente estava dentro de uma pandemia, a quantidade de sala, Daniel, que a gente viu de advogado com aluga-se, foram muitas. Então, é nesse pensamento que a gente tem que melhorar a nossa estrutura para que o advogado possa atender e exercer a sua profissão com dignidade, a mínima possível para poder atender um cliente. E a gente luta por isso. A advocacia ela mudou muito ao longo dos anos e a pandemia veio acelerar de uma forma exponencial ali o que é a advocacia, o que a gente vivia, né, do átomo, e agora a gente está muito no digital e a tecnologia tem vindo. Eu, em determinado momento, quando eu ainda estudava filosofia, eu lembro de ter assistido uma palestra de um professor, Berluigi, salvo engano, e perguntaram a ele, falaram, professor, você não acha que a tecnologia vai substituir o professor, não, o mestre? Ele virou, deu uma resposta brilhante. Ele virou e falou o seguinte, se ela substituir o mestre, que substitua, porque o grande mestre não vai ser substituído. É a mesma coisa o advogado. A tecnologia, o chat GPT e outras inteligências artificiais estão aí. A gente vê o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, com as plataformas, Vitor, Sócrates. Você vê as inteligências artificiais substituindo, muitas das vezes, até a decisão dos juízes, dos ministros, mas o grande advogado, o advogado que é combativo, nunca vai deixar de existir. E eu acho que a OAB ela tem que dar esse suporte mesmo para que, sobretudo, aquele advogado... porque a gente falou uma coisa aqui que eu acho que é interessante. O advogado, quando ele está no mercado de trabalho, muitas das vezes, ele não tem só a dificuldade de dar o preço, que eu acho que isso é geral, todo mundo... né? É cara crachá, eu vou seguir a tabela da OAB, mas... Não quero perder o cliente. Não quero perder o cliente. Quero mostrar o serviço, que o boca a boca dele é o que faz a gente... outros. Muitas das vezes, esse advogado ele não sabe nem o que é um CPA. CPA, custo por aquisição.
Quanto que você... Olha, um cartãozinho, quando eu dou um cartãozinho físico, né, um cartãozinho com uma textura melhorzinha, é 50 centavos, né? Então eu estou pagando. Quantos cartõezinhos eu dei para conseguir um cliente? Ah, na internet agora a gente pode publicar, vai fazer o Tráfego pago. o pago. Olha, quantas pessoas chegaram aquelas informações, lembrando que tem que ser um marketing de conteúdo, não é comércio. Exatamente. O advogado ele tem que ser visto, porque quem não é visto não é lembrado, mas tem que ser um comércio. E eu acho que a OAB está aí para dar essa estrutura, dar esse apoio. O presidente falou uma coisa que eu achei extremamente interessante, que é no período de pandemia, Daniel. Eu tive contato, eu tenho um contato grande com vários advogados, e eu tive contato com alguns que estavam passando por muitas dificuldades. E uma, inclusive, virou e falou assim, olha, eu estava passando fome, e quem me suportou foi a Caixa de Assistência. Ela tem um auxílio, ela entendeu? Então, eu acho que, de fato, a OAB ela tem prestado um serviço importante para a advocacia, não só no setor profissional, como também no setor social. O que você acha, Lucas? Não, eu acho, com certeza, Rodrigo. Assim, o período de pandemia foi um período muito difícil. A gente chegou ao extremo de distribuir cestas básicas. Aqui em Juiz de Fora, E a distribuindo gente cesta até básica. fez uma aquisição inicial de um número de cestas e pela demanda, né, pela urgência que o pessoal apresentou, a gente até dobrou a demanda inicial, porque realmente a gente viu que era um momento sui generis, de dificuldade, não só profissional, mas até pessoal mesmo dos advogados. Aproveitando esse gancho, nós estamos passando por uma outra tragédia agora, que é a chuva no Rio Grande do Sul. A OAB, na semana dessa gravação, está recolhendo, em parceria com a Camilo dos Santos, materiais para doar, levar lá para o Rio Grande do Sul. É uma tristeza, né, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Inimaginável, mas, né? ao mesmo tempo, a gente vê como que o brasileiro, né, de certa forma, é solidário. Porque são diversas campanhas, né? E a gente, como instituição, também não podíamos ficar de fora. Então, todas as nossas salas estão como ponto de recolhimento. A gente ainda está com um projeto, né? Eu pedi recentemente para tentar ver quantas sociedades de advocacia tem em Juiz de Fora, para a gente tentar, né, quando eu falo, tudo tem a sociedade individual, mas a gente tem grandes escritórios aí que podem auxiliar de uma forma mais efetiva. Então, a gente está tentando ver se a gente consegue reunir esses grandes escritórios para ver se a gente consegue uma doação maior para poder levar lá, porque não é uma situação que parece que vai se passar rápido, né? Porque eu já vi reportagem aí falando que vão ser quase 10 dias para que a água baixar, e está chovendo ainda. Então, assim, como instituição, como parceira da sociedade, a gente também não pode ficar para trás, e a gente está fazendo a nossa campanha e está tentando ajudar. A união faz a força, né? Um pouquinho que cada um doa, somado, vira um montante grande. E aproveitando esse assunto, vai estar aqui na descrição e talvez aqui embaixo ou aqui em cima, não sei, depende da edição. Um Pix para vocês doarem, quem estiver assistindo. A gente deve colocar, provavelmente, o Pix vai direto para o governo do estado do Rio Grande do Sul. E se você puder, qualquer quantia, R$2, R$5, não importa. Senão nunca ache que você está doando pouco. Porque o que importa é o somatório de todo mundo ajudando. Então, se você puder ajudar, doe aqui para o governo do Rio Grande do Sul. Existem também outras instituições que estão fazendo também esse tipo de serviço, o Rotary, o Lions, que eu acho que é importante fazer esse tipo de divulgação, porque já são instituições que tradicionalmente têm esse tipo de atividade. Aqui em Petrópolis, quando teve o problema, então, qualquer instituição que eles puderem procurar e colaborar, eu acho que é interessante, porque eu, particularmente, vejo as imagens do que aconteceu, do que está acontecendo, e tem me chocado bastante, e eu fiquei bastante preocupado, inclusive, presidente e colegas, com relação aos advogados que estão. Me parece que o Supremo Tribunal Federal, ou o STJ, suspendeu a questão dos prazos, mas eu fico um tanto quanto preocupado com a própria justiça,
porque existe uma margem de pessoas que elas estão fora das estatísticas. A gente sabe disso. Né? Existem pessoas que são extremamente carentes, pessoas que vivem na rua, pessoas que vivem em comunidades, até as pessoas que estão dentro do sistema prisional, e a gente sabe que o desastre foi gigantesco. Então, a gente não tem informação com relação a essas pessoas, o que essas pessoas estão passando de dificuldade. A tragédia é maior do que a gente está vendo, né? A verdade é essa. Teve um lugar, não sei se confirma, mas pelo menos me falaram, que o nível de água chegou ao 4º andar. A gente anda na rua, a gente não tem a noção do que é isso, né? A quantidade de água. Então, quantas pessoas devem ter morrido? Se a OAB lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul como um todo, precisar de alguma coisa, eu acredito que a gente, na medida do possível, né, nós estamos aqui para tentar apoiar, dar algum suporte que for necessário. Com certeza. Estamos caminhando para o final desse primeiro podcast da OAB Juiz de Fora, podcast Sustentação Oral. Hoje, sobre as perspectivas da advocacia como um todo. E eu queria agradecer aqui imensamente a presença dos 2 convidados. Eu gostaria que vocês levassem para a diretoria e para a advocacia como um todo o meu reconhecimento de que nós juntos somos muito melhores. E eu queria agradecer também, em especial, agora no meu finalmente, enquanto presidente da Comissão de Marketing e Empreendedorismo, eu acredito que sem a autorização do presidente Alexandre, esse trabalho não teria se iniciado, mas sem a atuação brilhante, proficiente, a dedicação quase que 100% do meu querido doutor Daniel Dory, eu não conseguiria colocar esse sonho, né, que era simplesmente um sonho, no papel e do papel em realidade. Então, eu queria, aqui desde já finalizando as minhas falas, agradecer a você, Daniel, dizer que você é um amigo, um irmão, e tenho certeza que esse projeto vai ser estável, duradouro, e que sem a sua atuação a gente não conseguiria aí realizar esse que é, sem dúvida nenhuma, um trabalho importantíssimo para a advocacia. Muito obrigado. Muito obrigado, meu grande amigo. Mas, assim, importante mesmo é agradecer todo o pessoal que construiu isso junto com a gente. O nosso presidente acreditou no projeto, vamos colocar que a gente encabeçou ele, mas o trabalho duro mesmo, eu acredito que foi feito pela Tite, pela Bárbara, pelo Otávio. Eu queria estender o agradecimento do Rodrigo para todos vocês, também para a Marissa, a nossa produtora, que está aqui escondidinha atrás das câmeras. Então, é um trabalho de muitas mãos, e esse é só o começo. Eu espero que muitos frutos venham dessa árvore. Agora, a gente quer também saber a despedida e comentários finais dos nossos convidados. Lucas. Mais uma vez agradecer, Daniel e Rodrigo, agradecer a toda a equipe aqui do estúdio. Eu acho que realmente foi uma oportunidade muito proveitosa da gente conversar e debater de uma forma mais tranquila, mais confortável sobre a advocacia, sobre a OAB. Dizer, né, e lembrar que para todos os advogados ainda tem muitos desafios a serem vencidos, mas os próximos anos, os próximos meses e os próximos anos, com certeza serão de muitos frutos bons a serem colhidos. A gente vai ter novas estruturas à disposição da advocacia, a gente vai ter em parceria com a Caixa o Espaço Bem-Estar, a gente vai ter a nova, que o Alexandre já citou, toda a nova estrutura da OAB próxima ao novo Fórum do Tribunal de Justiça, e também reforma do nosso parlatório nas unidades prisionais, reforma da sala da delegacia. Então, a gente está, né, se organizando para proporcionar ainda mais serviços de qualidade à advocacia. Agradeço muito a vocês e reforçar o sentimento, né, falando mais uma vez a frase da OAB Jovem a todos os advogados, que lembre-se de que vocês não estão sozinhos. Muito obrigado. Eu queria agradecer também, né, a comissão, através do Rodrigo, do Daniel, agradecer a produção aí que está nos dando esse apoio e reforçar
que nós, como diretores, temos o trabalho de apoiar realmente o trabalho das comissões. Então, nós é que temos que agradecer ao trabalho da comissão, a ideia de poder levar todas as nossas informações a um público diferente, né? Como foi dito já hoje aqui, esse podcast é um projeto pioneiro, faz parte de um projeto nosso, de uma proposta nossa como gestão, tentar atingir o maior número de advogados e advogadas possível, e eu acho que esse trabalho vai coroar essa nossa proposta de gestão, vai chegar num público que não acompanha as outras redes sociais. Então, eu, de coração, em nome de toda a nossa diretoria, queria agradecer mesmo a esse trabalho diferenciado dessa comissão e espero que a gente consiga atingir o nosso objetivo, né? É só o primeiro de muitos outros, e a gente, né, hoje, falando um pouquinho da estrutura, né, das perspectivas, do desafio, mas eu tenho certeza aí que os próximos podcasts também virão com conhecimento e conteúdo para toda a nossa classe e para a sociedade. Então, eu queria agradecer mesmo e é isso. O nosso recado, eu acho que hoje foi dado. Então, a você, peço que se inscreva nas nossas redes sociais, nas redes sociais da OAB Juiz de Fora, que siga lá no YouTube, o canal está sendo ativado agora com esse projeto, nas outras redes de Facebook, antigo Twitter, X, no Instagram. Também, em breve, nós lançaremos, também como parte desse projeto, para o Spotify e as outras, né, plataformas que suportarem esse tipo de atividade, desse serviço. É um serviço público extremamente importante, é um serviço institucional, tal como eu já disse, duradouro, estável, e a todos vocês, muito obrigado, e nós nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado.